Carta aos Hebreus, capítulo 2, vamos ler até o versículo número 4. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Deus, obrigado pela oportunidade e privilégio de ouvirmos Tua voz. Esperamos, Senhor, que fales ao nosso coração nessa noite. A nossa expectativa, Deus, é Te ouvir o alimento que nos sustenta, nos fortalece, nos faz vencer o mundo. Ó Pai, clamamos pela Tua palavra, pela Tua direção, clamamos que o Espírito Santo produza aqui entre nós o convencimento, meu Deus, que produza os efeitos, as mudanças, transformações. Ó Senhor, faz o que Te apraz, meu Deus, faz segundo a Tua vontade nessa noite, através da ministração desta palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida de acordo com Tua vontade, com poder, graça, unção, e que a Tua palavra seja ouvida por todos nós, compreendida e colocada em prática. Assim nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, a carta aos Hebreus é uma carta que tem um enigma, né, que muitos se preocuparam em tentar decifrar, que é o autor, vocês já ouviram também falar diversas vezes, não se conhece quem é o autor de Hebreus. Muitas especulações já rondaram. Alguns disseram que teria sido Barnabé, muitos disseram que foi Paulo, outros disseram que teria sido Apolo, até mesmo há um tempo mais recente, né, chegaram a cogitar que teria sido Priscila, uma mulher, o que acabou caindo por terra, porque um versículo, né, no capítulo 11, se não me engano, o autor se refere a si mesmo numa palavra que é própria do masculino. Então, muita especulação houve em torno do autor, mas não importa. Na verdade, isso não tem importância alguma, porque o que importa é o conteúdo, é o que a carta quer dizer, é o que o Espírito Santo inspirou a quem escreveu, seja lá ele quem for. Porque Deus não faz distinção, como diz Paulo, de bárbaro, cita, escravo, judeu. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não faz acepção de pessoas, ainda que fosse escrito até mesmo por uma mulher, isso não faria a menor diferença, porque o que importa é o que, de fato, Ele inspirou a que essa pessoa escrevesse. E ela é uma exortação. É assim que o autor a define no capítulo 13, queria que você fosse lá ao final, no versículo 22, ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele mesmo define a carta como uma exortação. Nós precisamos de exortação, você precisa de exortação. Nós precisamos de exortação, precisamos de oração, precisamos de comunhão, precisamos de perdão, precisamos, irmãos, de tantas coisas, graça, misericórdia. Nós precisamos estar unidos, ouvindo a palavra de Deus. A igreja precisa de exortação e a carta foi escrita com esse intuito, com essa intenção. Não é? Ela procura mostrar aos leitores da época, a igreja da época, que muito provavelmente estavam na dispersão. Alguns especulam que estivessem até na Itália, que fosse uma igreja na Itália. E fruto da perseguição,
talvez promovida por Nero, a igreja sofrendo, não é? Sendo perseguida. E é uma carta cristocêntrica, é uma carta que remete em vários, nela toda, remete a Jesus no que ele fez, no seu trabalho, fazendo até comparações do sacerdote na aliança anterior, que tinha que dia após dia sacrificar um animal para que houvesse o perdão dos pecados, e Jesus, tendo se oferecido de uma vez por toda, ele solucionou o problema e não é mais necessário o sacrifício. Então a carta lembra aos leitores quem é Jesus e os seus feitos. Isso também é outra coisa que precisamos ouvir. Nós, eu digo a igreja, né? Não especificamente um ou outro, mas a igreja, ela precisa ouvir quem é Jesus e o que ele fez. Essa época de final de ano, muitos lembram de um Jesus, mas de um Jesus deturpado, um Jesus menino, um Jesus que morreu na cruz, um Jesus que pode fazer, outros nem lembram, outros pensam mais nos presentes e na ceia, mas nós precisamos lembrar, assim como a carta aos Hebreus fez, quem é Jesus. E, como eu disse, as perseguições, perigo de apostasia, da morte, havia um risco de morte, enfrentados pela igreja naquele momento, que podiam fazer com que eles, os irmãos, se esquecessem disso, dos feitos de Jesus, quem é ele e o que ele fez. Então, irmãos, aí vem a pergunta, a primeira pergunta: se a igreja naquele momento precisava dessa exortação e ela passava por esses problemas, hoje, porque hoje nós precisamos, hoje o que enfrentamos? Também enfrentamos apostasia? Com certeza. Também enfrentamos o perigo de morte? Enfrentamos, com certeza. Estamos aí passando por uma pandemia e nós vemos que tem pessoas morrendo todos os dias, não somente disso, mas de outros problemas, outras doenças que continuam matando, violência que continua matando, desabamento. Essa época é complicada, muitas chuvas, deslizamentos, pessoas morrem soterradas. Tudo isso continua acontecendo. Então, sim, enfrentamos risco de morte, mas perseguição. Eu não diria que nós aqui no Brasil, olhando para todo esse contexto, até mesmo fazendo comparação com o que eles viviam na época, eu não consigo dizer que estamos numa posição pior do que eles, porque nós não temos um imperador e os judeus atrás de nós, querendo tirar nossas vidas, nos lançar, né, aos leões, como nós ouvimos aqui no final de semana. Nós não estamos passando por esse tipo de perseguição, ao menos não no Brasil. Não temos o que eles enfrentavam. E, irmãos, então eu faço a pergunta: por que estamos assim? O que enfrentamos hoje? Por que o perigo de apostasia? Por que o perigo enfrentado por nós para que nós esqueçamos de Jesus e dos seus feitos? São coisas que a carta lembra. E nós carecemos mais do que nunca de exortação. Você concorda com isso? A igreja, olhando daqui de cima, irmãos, a igreja nos dá esse ponto de vista, essa perspectiva de que mais do que nunca a igreja precisa de exortação. Estamos passando por uma fase muito difícil em que pessoas, não é? O pastor falou isso aqui no domingo de manhã, pessoas que antes congregavam conosco, faziam parte da membresia, de uma hora para outra, com tudo isso acontecendo, simplesmente evaporaram, sumiram, não estão mais aí. Então nós precisamos mais do que nunca de exortação, e ela só tem efeito, irmãos, se eu der ouvidos a ela. Não adianta exortar uma pessoa se ela não der ouvidos a você. Adianta? Não adianta. Você vai falar, gastar sua saliva, se aborrecer, exortar, admoestar, faz de tudo quanto é jeito. Se ela não der ouvidos a você, de nada vai adiantar. Então a carta, ela é uma exortação, mas só tem efeito se eu der ouvidos a ela.
só tem efeito se eu praticar aquilo que ela tenta me ensinar. E há então um alerta nessa carta sobre os perigos que rondavam a igreja naquele dia e rondam hoje ainda. Perigos que nós vamos ver aqui, o primeiro deles, queria ver contigo, do versículo 1 ao 4, novamente, do capítulo 2, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja, irmãos, o que o autor diz aqui, logo no versículo 3. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Um pouco antes ele faz um contraponto de Jesus e os anjos, de que Jesus disse, e os anjos também disseram, do que os anjos eram e da posição que Jesus teve, né, e que é mencionada nas Escrituras, da qual o Pai o colocou, né, porém, senta-te aqui à minha direita, enquanto eu colocarei o estrado, os teus inimigos, por debaixo do estrado dos teus pés. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus, ele é superior aos anjos. Então ele diz, por esta razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às palavras que nós temos ouvido. E aqui até há uma evidência, segundo dizem, que não teria sido Paulo, porque ele diz aqui no versículo 2 que nos foi anunciada, no versículo 3, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então teria sido alguém muito próximo dos apóstolos, mas não alguém que conviveu e que esteve com Jesus, e Paulo recebeu do Senhor Jesus diretamente. Então, aqui diz a respeito dessa negligência, desse perigo de negligenciarmos. Então, um dos perigos, irmãos, é nós não darmos ouvidos diligentemente à palavra de Deus. Veja que o que ele diz não é que as pessoas não dão ouvidos, elas até dão, mas não é com firmeza. Ele diz, é necessário nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nos têm sido ditas. E a impressão que dá é que a igreja, ela tem ouvido as verdades, mas falta um se apegar com mais firmeza, com mais vontade, com mais diligência. Está parecendo que há uma negligência por parte de muitos. Não estão se apegando com firmeza. Por isso o autor faz esse contraponto com a palavra de anjos. Ora, se a palavra de anjos, ela foi dita, como diz aqui no versículo 2, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, por que a palavra de Jesus, ao nos trazer, né, a Bíblia ao nos trazer quem ele é e os seus feitos, por que essa palavra dele, essas verdades, não são motivo de nos apegarmos com mais firmeza? Por que estamos nos desapegando disso? Porque a igreja tem passado por isso. Então ele faz esse contraponto e nós jamais deveríamos nos desviar. Essa palavra de jamais se desviar tem o sentido de ser levado pela correnteza. Entende isso? Você é levado pela correnteza. É o que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13 e 14. Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais levados como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ouvimos também aqui no domingo a respeito do vento, o que o vento de Deus faz. Mas há um vento, irmãos, que é danoso, perigoso,
que é o vento de doutrina, que muitos se deixam levar, e aí é como se fossem levados por uma correnteza, é como ir na moda, ir atrás dos outros. Irmãos, nós temos visto assim hoje em dia, muitos sendo levados pela correnteza do mundo, muitos sendo levados e se desviando da verdade, se desviando das palavras da verdade do Senhor Jesus, se afastando da comunhão, da exortação, se afastando de tudo. E aí, irmãos, não há como o fim ser bom, não há como dar certo no final, apegar-se com mais firmeza ou aplicar-se mais, dedicar-se com mais abundância. É isso que quer dizer, com mais determinação, num grau maior. Irmãos, é o que a palavra diz. Temos ouvido, mas não tem uma dedicação. Poderia ter um grau maior, mas não estamos lá. Poderíamos estar com mais firmeza, mas não estamos. Estamos meio que deixando a correnteza me levar. Eu não estou me segurando bem, com firmeza, naquele que é o único que pode me dar segurança. Então, nós estamos vendo tudo isso, está faltando essa firmeza, a pegar com mais firmeza. Não é que tenha faltado ouvidos, mas tem faltado a firmeza nessa palavra. E aí a pergunta, como escaparemos nós? Como nós iremos escapar se deixamos a correnteza nos levar? Você viu essa semana aí as enchentes pelo estado afora, pelo São Paulo e tudo mais? Você tem visto a força da correnteza? Como uma pessoa que não tem onde se segurar, irmãos, consegue sobreviver? Não tem como. Como nós escaparemos? Onde encontraremos refúgio se houver negligência? Em que eu vou me apegar se não houver ali o Senhor? Se eu não estiver com diligência, me empenhando num grau maior, com mais firmeza, como, irmãos, eu poderei ser salvo? No Salmo 27, nós olhamos o que a Bíblia diz a respeito do Senhor ser o nosso refúgio, ser o nosso Salvador. No Salmo 27, no versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se nele eu tenho tudo isso, tenho refúgio, tenho força, tenho proteção, se eu me deixo levar pela correnteza, se eu não me apego a ele, onde eu encontrarei refúgio? Onde encontrarei salvação? Não há, irmãos, em outro lugar, não há nenhum outro nome, como diz Atos, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No Salmo 46 também, no versículo 1 ao 4, mais uma vez, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja como faz aqui um contraponto com o que a natureza até pode tentar fazer. É como se fosse um cenário de águas tumultuadas, tentando te afogar, te levar, a correnteza querendo, te levar, te afogar, os montes, os mares, tudo, a natureza com toda a sua fúria. Mas aí aqui diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se estivermos no rio do Senhor, se estivermos nas suas águas, elas não nos submergirão. Nós não estaremos desamparados, mas se eu não me apegar a essas verdades, eu serei levado. E aí estarei no meio dos montes abalados, estarei no meio da multidão, no redemoinho, sendo levado com todos os outros, buscando alguma coisa em que me agarrar, mas não vou encontrar. Então esse é o cenário do perigo da negligência.
E tudo o que Jesus preparou na eternidade foi para nós. É o que Hebreus diz também no versículo 14 a 16 desse capítulo 2. Veja só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escuridão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então a Bíblia diz que nós somos esse povo de Deus, e nós aqui, os filhos, visto pois que os filhos têm participação, ele, por sua morte, ele como filho, destruiu o poder do diabo. E nós agora fomos libertos desse pavor. Então é como se todos os outros estivessem aí sendo levados, prontos a cair no precipício, né? Naquela cachoeira, naquelas quedas dos filmes, mas você encontrou um lugar para se agarrar, você encontrou, né, um recanto em que você estivesse a salvo, você foi separado daquele turbilhão, você não foi levado, porque ele diz que evidentemente ele não socorre anjos, mas os filhos de Abraão ele socorre. E aí você pode dizer, mas eu não sou filho de Abraão. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, que nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele foi imputado por justiça, sendo ainda incircunciso, para que viesse a ser o pai da fé dos incircuncisos, de nós gentios. Então nós também somos filhos de Abraão pela fé. Nós também somos os que Deus socorre. E ele não socorre a anjos. Ele escolheu socorrer a mim e a você. Então, irmãos, como escapar de tudo isso? Como deixar tudo? Como negligenciar tudo isso? Onde eu encontrarei? E ele pode nos exortar, Cristo, porque ele venceu o mundo. Não foi isso que ele nos deixou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele enfrentou todas as coisas. No versículo 17 e 18 desse capítulo 2 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Cristo é poderoso, tendo passado por tudo o que nós passamos. Como nós ouvimos aqui na escola bíblica, ele talvez tenha sentido dor de barriga, ele sentiu fome, sede, se entristeceu, se cansou, passou por todas as coisas, ele foi tentado, mas não conheceu o pecado. Então ele venceu a morte, e a nós agora, ele intercede por nós, ele nos socorre, nós que somos agora tentados. Então, irmãos, como negligenciar tudo isso? Como deixamos, como as pessoas têm esquecido de tudo isso? Um outro perigo que nós vemos na carta aos Hebreus é o perigo da incredulidade. No capítulo 3, agora, do versículo 12 ao 14, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja agora a incredulidade. Ela é quando até dou ouvidos, mas não creio. A outra, eu até dei ouvidos, mas não foi com tanta firmeza. Foi assim, mais ou menos, né? E peguei assim até um pouco, mas não foi com firmeza. Agora, a incredulidade é aquele que ouve, mas
Não está nem aí. É um incrédulo, é aquele que não crê. Até dá ouvidos, mas não crê. Então, irmãos, a carta diz que nós devemos ter cuidado para que não aconteça que em nenhum de nós haja esse perigo. Mas é um perigo que nos ronda ainda hoje. Veja o exemplo dos que pereceram no deserto, os que não creram e, por causa disso, pereceram no deserto, e todo o povo foi obrigado a peregrinar por 40 anos até tomar a terra. Tudo isso aconteceu por causa da incredulidade. E ela vem com o endurecimento do coração, que o torna impenetrável para a palavra da verdade. É o que diz aqui, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração se endurece quando eu não creio mais, e aí a palavra não penetra, não consegue furar a barreira. E aí, irmãos, com esse perigo da incredulidade rondando a igreja, piorando ainda mais com um afastamento, porque ele diz aqui que nós devemos nos exortar mutuamente cada dia. Como eu vou exortar alguém que não quer ser exortado? Porque muitos conhecem a palavra, deram ouvidos, mas não estão nem aí. Como nós vamos exortar uma pessoa dessas? Como nós vamos exortar uma pessoa que notadamente não quer mais estar aqui? Virou um incrédulo. E aí, irmãos, se eu sou incrédulo, é incompatível com o que a Bíblia diz para que eu me aproxime de Deus. Porque a mesma carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, é um versículo muito conhecido, no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. E é necessário que, se eu quero me aproximar de Deus, é princípio, eu tenho que acreditar que Ele existe. Como é que eu posso tentar me aproximar de alguém que eu não acredito que existe? É como se eu saísse daqui hoje e tomasse a decisão no meu coração de que eu quero me aproximar do coelhinho da Páscoa. Ou do Papai Noel, melhor nessa época, né? A probabilidade é maior. Eu quero encontrar o Papai Noel. Eu sei que ele não existe, mas eu quero me aproximar dele. Pago uma passagem, vou para o Polo Norte, enfrento o frio, caminho vago e fico buscando. Tem sentimento isso, irmãos? Tem cabimento uma coisa dessa? Então é necessário crer que ele existe para que eu possa me aproximar dele. E aí ele se torna um abençoador, o galardoador. Então, se eu quero me aproximar dele, eu preciso crer. Mas, com incredulidade, com esse perigo rondando a igreja, não tem como me aproximar de Deus. E nós, às vezes, isso é algo também interessante, nós damos ouvidos e cremos naqueles que têm menos credibilidade. Já aconteceu isso com você? Você tem filho, já teve um filho pequeno? O meu tem 12 anos, mas há um pouco tempo atrás, eu lembro que uma vez ele veio até mim e falou: pai, eu estou com medo na hora de dormir. Falei: mas por que, meu filho? Acho que ele tinha uns 10 anos, se não me engano. Eu tenho medo que o monstro venha me pegar. Eu falei: cara, pensa comigo. Quantos anos você tem? 10. Você não acha? Tem duas possibilidades. Ou esse monstro é incompetente demais, ele está há 10 anos tentando pegar você e ainda não conseguiu, ou ele não existe. Pior, ele é mais incompetente ainda, porque eu tenho quase 50, e eu também tive esse receio, e ele não vem me pegar. Então eu estou te dizendo, meu filho, monstro não existe. Quem ele deveria dar crédito? A mim. Mas aí ele vai lá na internet, no YouTube, pega aqueles imbecis que dizem que mula sem cabeça existe e que ela vai te pegar à noite. A quem ele vai dar ouvidos? A mim, que digo a ele que mula sem cabeça não existe? Ou ao youtuber? As pessoas às vezes dão mais ouvidos dos que têm menos credibilidade. E é isso que a carta aos Hebreus diz.
quando ela compara Jesus com Moisés. Veja aqui o que diz no capítulo 3, do verso 1 ao 6, da carta aos Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considere atentamente, o qual é fiel àquele que o constituiu. Então ele, Jesus, é fiel a Deus que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés também era fiel. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem tem mais honra? Quem construiu a casa ou a casa propriamente dita? A quem vamos honrar? É isso o que o autor está dizendo. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Uma casa não aparece construída da noite para o dia sem proprietário. Ela tem alguém que estabeleceu. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Cristo, porém, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então veja a comparação que o autor faz de Jesus com Moisés. Moisés tinha credibilidade, Moisés era fiel, sim, ele tinha a sua honra, mas Jesus é digno de maior honra. Então, a quem daremos ouvidos? A Moisés ou a Jesus? Se Jesus tem maior honra, é Jesus que nós damos ouvidos, porque a Bíblia mostra que ele é Deus, e Deus estabeleceu todas as coisas. Então, nós estamos dando ouvidos, estamos crendo em pessoas que não têm credibilidade, e estamos deixando de fazer isso com Jesus. Estamos ignorando, negligenciando, virando incrédulos. E isso, irmãos, tem gerado aberrações. Crentes incrédulos. Que contradição isso, né? É até confuso entender. Um crente incrédulo. Nós temos visto hoje isso na igreja. Crente que não crê. Eu não sei nem como comparar essa aberração, mas vamos imaginar. Você está com dor de dente, vai a um dentista, procura lá um endereço, marca uma consulta, senta na cadeira e fala: doutor, estou com um problema nesse dente aqui. Ele fala: eu não mexo com dente. Ah, mas o senhor não é dentista? Não, eu sou dentista, mas eu não mexo com dente. Você vai lá no salão do pastor Paulo, né? Cabeleireiro, corta o meu cabelo. Eu não toco em cabelo. Você não é cabeleireiro? Sim, mas eu não toco em cabelo. Cabelo não é meu negócio. Irmãos, eu tenho certeza que você vai sair de lá irritado, cuspindo marimbondo, chamando o cara de maluco, porque isso é uma aberração. Como é que você pode ser dentista e não trata de dente? Como é que você pode estar num salão e não corta cabelo? Você vai sair de lá irritado. Mas hoje a gente tem crente incrédulo. Como pode isso? Eu não sei como explicar. Não consigo comparar, mas é mais ou menos assim. E nós vemos esses absurdos acontecendo hoje. Mas a igreja de Cristo, que a carta diz no verso 14 do capítulo 3, diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós temos nos tornado participantes, se, de fato, guardarmos firme. Lembra no início? Nos apegarmos com mais firmeza, se guardarmos firme a confissão, a confiança até ao fim. Então, a igreja confia até o fim. A igreja se mantém firme até o fim. E o incrédulo não entrará no descanso de Deus. É o que ele diz também no capítulo 4, nos versos 1 e 2. Temamos, portanto, que,
sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada da fé naqueles que a ouviram. Amados, incrédulo não entrará no descanso de Deus. Vocês viram aqui comigo que ele diz que alguns ouviram também a palavra, mas falharam, porque não houve fé, não acompanharam. As palavras foram anunciadas, as boas novas foram ditas a todos, mas alguns, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. E no 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entraremos no descanso. Quem não crê, não entra no descanso. O incrédulo não entra no descanso de Deus. O incrédulo vai ser como esses que vão falhar, vão passar por isso, vão ter esse sentimento de que falharam porque não houve o aproveitamento do que foi dito. O terceiro, para a gente encerrar, é o perigo da estagnação. Agora no capítulo 5, do verso 11 ao 14, ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, o autor de Hebreus diz que havia em muitos, nesses cristãos hebreus, não havia um progresso, não haviam crescido. Tanto que ele diz, olha, nós tínhamos muitas coisas para dizer, mas difíceis de explicar, porque vocês não têm como entender. Irmãos, é mesmo difícil de explicar. Aliás, eu vejo que é difícil entender hoje o que está acontecendo com os cristãos. Eu não consigo, é realmente isso. Eu teria muita coisa para dizer, mas eu não consigo explicar. Eu não tenho explicação para o que tem acontecido. Da minha mente, não consigo. E ele diz aqui a mesma coisa. Nós tínhamos muitas coisas que dizer, mas vocês estão tardios em ouvir. Não é possível porque vocês estão tardios em ouvir. Essa palavra, essa expressão é como se houvesse uma preguiça espiritual. Então o autor está dizendo que muitas coisas poderiam ser ensinadas. Tem muita coisa que poderia estar sendo dita à igreja, mas ele diz, se não houvesse preguiça espiritual de vocês, eu poderia dizer, mas como vocês estão tardios em ouvir, vocês não estão querendo ouvir, vocês estão nesse marasmo, não progrediram, eu não posso passar para vocês. E aí ele diz, nós estamos ainda, ele diz assim, nós devemos avançar, nos lançar, e deixando, pondo de lado os princípios elementares dos oráculos de Deus. As pessoas estão ainda nas coisas elementares, estão ainda no beabá, estão ainda no leitinho, porque a preguiça espiritual, o tardio em ouvir, está impedindo que coisas maiores, maravilhosas, sejam ensinadas e ditas, porque não está havendo uma percepção, não há como a igreja absorver e entender o que está precisando ser dito. E o quanto progredimos na fé, irmãos, isso é uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo. Nesse ano de 2020, o quanto nós progredimos na fé?
se nós tivéssemos, né, um fidelidômetro, quanto nós progredimos na fé nesse ano, irmãos? Todo final de ano a gente se faz essa pergunta, a gente faz um balanço de como foi, né, o ano, como foi o crescimento, a obra. E esse ano, irmãos, está difícil da gente conseguir mensurar, de entender se houve progresso na fé. Será que nós progredimos de um modo geral? Será que a igreja progrediu de um modo geral? Um ou outro irmão, talvez, nesse momento, nesse período, nesse ano, tenha crescido espiritualmente. Não sei, tenha se fortalecido, tenha buscado mais. Pode ser, mas no geral, o quanto nós progredimos na fé. Então a estagnação, irmãos, é algo perigoso. É um perigo que ele já alertava, que a igreja precisava ouvir as coisas mais novas, as coisas mais sólidas, deixando de lado os princípios elementares. E a exortação é para que a igreja cresça. A palavra de exortação é para que a igreja cresça. Veja no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É como se aqui ele estivesse dizendo, olha, vamos nos lançar, deixemos-nos levar. Aquela correnteza que queria me levar para a morte, para a destruição, naquele rio de Deus, naquela correnteza, ela me leva para o que é perfeito. Então, eu não estou me deixando levar pela correnteza de Deus, pelo rio de Deus, mas me deixo levar pela correnteza que tem tragado o mundo. E aí, o que ele diz é, deixando de lado os princípios elementares, vamos avançar, vamos progredir, vamos crescer, vamos ouvir dessas coisas que são difíceis de explicar, entre aspas. Vamos ter algo mais maduro, vamos crescer na fé. É o que ele diz, deve haver um progresso. Nós até vamos ensinar, se Deus permitir, todas essas coisas, porque esperamos que outras se juntem a nós. E nós continuamos, mas há um povo que tem que sair desse princípio elementar. E tem que avançar, tem que progredir. Quem provou, irmãos, do poder de Deus e o abandonou, se é que isso aconteceu esse ano, e tudo indica que isso aconteceu com muitos. Se isso aconteceu, faz pouco caso da obra de Cristo e o envergonha. Essa é a verdade que ele diz do verso 4 ao 6 do capítulo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Então, o que o autor quer dizer é que esses que provaram a boa palavra de Deus, desfrutaram conosco, ouviram, até foram alvo da graça de Deus, talvez até tenham sido usados por Deus, mas abandonaram. Aqui a palavra diz que eles fazem pouco caso da obra de Cristo. Porque se Cristo, o que ele fez, se ele não foi suficiente e eficaz para restaurar e salvar essas pessoas, então é como se eles tivessem jogado, inclusive, o que ele fez por nós. É como se eles estivessem envergonhando o que Jesus fez por mim e por você, que estão aqui firmes. Eles estão, então, envergonhando, jogando no lixo. E aí, eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Porque se esse Jesus, que a carta aos Hebreus expõe, se ele não foi
suficiente para salvar, se ele não foi poderoso para salvar, eles então estão esperando ou estão buscando algum outro que eles possam crucificá-lo e que seja eficaz para salvá-lo. Irmãos, isso não vai acontecer. E se este Jesus, que está na carta aos Hebreus, não é poderoso para salvar, esses que caíram não têm mais solução. Porque não tem outro Jesus para anunciar. Não tem outro Jesus para pregar. E assim eles envergonham o Evangelho. Porque o abandonaram. E como também nós ouvimos nesse domingo, esses tais nunca pertenceram ao Senhor. Vocês já ouviram, né? Dizer aqui, pastor Maurício, nós falarmos de que não existe desviado. Existe aquele que nunca foi, de fato, rendido, nunca foi de Cristo. E aí, sobre isso, muitos não entendem, né? Tem a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, ela tem um trecho que diz assim, é até chocante, porque fala dos anticristos no plural. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja o que João diz a respeito dos que saíram. Saíram, e ele diz, mas não eram dos nossos. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem, teriam permanecido. E o fato deles terem saído é evidência de que eles nunca foram dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. Então, não há uma possibilidade de haver outro Cristo que salve essas pessoas. Não há outra oportunidade se eles não se renderem ao Cristo que está aqui dito na carta aos Hebreus e em toda a Bíblia. Ele é o único poderoso para salvar. E é nele que eu tenho que me apegar. As verdades que ele tem para dizer, nelas é que eu tenho que me apegar com mais firmeza. Mas quem é de Cristo, esse é frutífero e abençoado. Voltando aos Hebreus, para encerrar no capítulo 6, do verso 7 ao 12, diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, aqui Hebreus diz que a terra, a chuva que cai sobre a terra, ela que absorve, ela produz, ela é cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e é colocada ao fogo, está na maldição. Mas ele diz que estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Você tem sido convencido disso? Você tem sido impactado? Você tem confiado? Você tem aqui, como diz aqui, continuado firme até o fim, na mesma diligência, no mesmo empenho, com a plena certeza da esperança? Ou temos andado balançantes, indolentes, negligentes,
incrédulos, nos largando, deixando a correnteza nos levar. São nessas coisas, irmãos, que nós temos que pensar. Quem é de Cristo é frutífero e abençoado e permanece até o fim. Que você, então, busque o crescimento da fé. Tenha isso como meta para esse ano. Busque diligentemente, seja perseverante, se apegue com mais firmeza às verdades que são ditas por Jesus, aquele que merece toda a credibilidade, porque Ele é o autor de todas as coisas. Não há nenhum maior do que Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela Tua palavra, pela exortação que ouvimos e precisamos, Senhor, porque esse dia que se chama hoje, que se aproxima, estamos nos últimos dias. Ó meu Deus, precisamos mutuamente nos exortar, precisamos, Senhor, da comunhão, precisamos estar juntos, precisamos, meu Deus, conviver como um corpo. Ó Pai, onde o Senhor derrama a sua bênção, onde somos frutíferos, onde somos perseverantes. Mas Deus, nós não queremos apenas ouvir sem ter firmeza. Não queremos, ó Pai, estar aqui mais meio que desinteressadamente, indolentemente. Não queremos, meu Deus, correr o risco da estagnação. Muitos, ó Deus, nem estagnados estão, definharam, meu Deus, na fé. Ó Pai, nós precisamos dar ouvidos e sermos exortados sobre quem é Jesus, o que Ele fez por nós, como nele encontramos segurança, somente nele podemos estar seguros. Ó Deus, fala a Tua igreja, nos ajuda, meu Deus, nos ensina, nos faz entender coisas que são difíceis para nós, difíceis de explicar, meu Deus, o porquê da frieza, da apostasia. Ó meu Deus, nos ajuda, seja com a Tua igreja, meu Deus, que os nossos irmãos ouçam a Tua voz e que sejamos mais firmes a cada dia, que haja uma mudança, Senhor, nos dias que virão. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.